Glória a Deus. Deus é fiel. Precisamos crer nisso. Não duvide do poder de Deus. Na última sexta-feira, estávamos participando do culto. Que crente não assiste culto, crente participa do culto. Eu estava na minha casa, mas participando do culto aqui. E o Muralha, nossa, eu queria falar o nome do Muralha, esqueci. Alan. Brincadeira. A gente conhece tanto o Muralha como o Alan como Muralha que esquece até do nome dele. Mas o Muralha, quando estava contando o testemunho aqui, e eu fiquei maravilhado do testemunho dele. Em meio à pandemia, em meio aos problemas mais difíceis, contrariando todas as evidências eram contrárias. Deus preparou uma porta maravilhosa para ele, de trabalho. Então, que dizer desse Deus, né, Chico? Que dizer desse Deus que pode todas as coisas? E nós podemos todas as coisas nele, porque é Ele quem nos fortalece. Por isso eu digo, não tenha medo de crer em Deus, confia no Senhor. Eu vou falar daqui a pouco sobre fé. E nós nunca precisamos tanto de saber e conhecer da fé, do que o momento que nós estamos atravessando. Tantas dificuldades, tantas contrariedades. O Senhor nos desafia a vivermos pela fé, a caminharmos pela fé. E Deus tem poder de mudar, Deus tem poder de transformar. Ele tem como realmente realizar um milagre nas nossas vidas. E eu queria que você reservasse aí um minutinho aí na sua casa, antes de nós ministrarmos a palavra, né? Nós gostaríamos de ter aqui o pastor Gil, o nosso orador oficial aqui, mas ele está em casa. Eu sei que ele está participando do culto também, juntamente com a sua família, irmã Elza, Vanessa e toda a família ali, estão participando do culto de louvor a Deus. Você que está participando aí na sua casa, sinta-se abraçado, sinta-se tocado pelo poder de Deus, né? E deixa Deus agir na sua vida, deixa que o Espírito de Deus penetre na sua casa neste momento. Se há um problema de discórdia, se há um problema de desunião na tua casa, permita que o Espírito de Deus entre na tua casa e mude essa situação, porque Ele tem poder para isso. Ele tem poder para isso. E nós vamos, nesse momento, orar pelas nossas famílias, nesse momento. Quero orar por você que está em casa, pela sua família reunida. Nós temos tantos motivos de gratidão que o Senhor tem realizado em nossas vidas, mas há tantas coisas ainda que nós precisamos de Deus, e nós vamos orar nesse momento, amém? Senhor amado, mais uma vez, nós queremos, ó Pai, externar a nossa gratidão por estarmos na Tua casa, por estarmos, Senhor, agora nesta live, Senhor, ministrando a Tua palavra, entoando louvores ao Teu nome, Senhor. Eu quero te pedir em nome de Jesus, que Tu possas visitar cada lar agora, Senhor amado, que está alcançando, Senhor, essa live. Cada lar que a Tua igreja está entrando para ali, fornecer também junto com eles um culto a Ti, Senhor. Entra, Senhor, neste lar, ó Pai amado, onde há discórdia, onde há contenda, onde há desunião, onde há inimizade, onde há pecado, onde há traição. Nós pedimos, entra, Senhor, trazendo, restaurando, ó Pai, purificando, Senhor, estas vidas, tornando esse lar um clima respirável, um clima agradável. Ó Pai, abençoe, Senhor, a vida de cada um. Oh Deus querido, em nome de Jesus eu te peço, Senhor, derrama, Senhor, da Tua unção. Pai, eu quero te pedir uma bênção
em especial pelo Moisés, ó Deus querido, que é o filho da Cris, ó Deus amado, nosso querido Moisés, ó Deus amado, derrama da tua graça sobre aquela criança, ó Pai, restaura, ó Pai, tira, Senhor, tudo aquilo que não te agrada naquela vida, ó Deus, que ele possa ser, na realidade, um ponto de união naquele lar, ó Deus amado, abençoe a sua mãe, abençoe seus irmãos, ó Deus, seus parentes todos ali. Senhor, traz harmonia, Senhor, sobre a vida do Moisés, ó Pai, restaurando por completo, ó Pai, em nome de Jesus. Pai, eu quero te pedir também, Senhor, nesse momento, pela vida do Henrique, Senhor, que está hospitalizado, meu Deus. Senhor, eu sei que o Senhor tem poder de transformar essa situação. Eu sei que o Senhor tem poder de mudar esse quadro, ó Pai. E nesse momento nós clamamos a Ti, pedindo, Senhor, que Tu possas trazer, Senhor, novamente vida plena, Senhor, nos pulmões do Henrique, Senhor. Abençoe a Catiane, Senhor, o Heitor e toda a família, Senhor amado. Fortalece-nos, ó Pai, com a fé, Senhor, para que nós não possamos retroceder, nós não possamos voltar para trás, porque nós sabemos que quando nós retrocedemos, nós não agradamos a Ti, Senhor. Por isso eu te peço, derrama da Tua graça, Pai, abençoe tantos outros, ó Pai, que estão hospitalizados, alguns que estão se curando, alguns que estão se tratando dentro dos seus lares mesmo, Senhor, mas que a Tua graça, que o Teu poder, que a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, seja sobre esses lares, sobre essas vidas agora, em nome de Jesus. Nós profetizamos cura, profetizamos bênção, profetizamos paz na vida de todos os Teus filhos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Por isso, Senhor, nós te oramos e nós clamamos a Ti e rogamos, ó Pai, abençoe a Tua igreja, abençoe a IBREP, ó Pai. Deus, trata, Senhor, no coração de cada obreiro, Senhor, desta casa, cada pastor, cada diácono, cada ministro, cada líder, Senhor amado, põe, Senhor, harmonia no coração de cada um de nós, ó Pai, e sobretudo o amor que excede a todo entendimento, possa fluir em nosso meio, Senhor, para que nós possamos passar por essa situação, Senhor, e sairmos firmes do outro lado, ó Pai. Te louvamos por isso e te agradecemos, ó Pai. Continua abençoando as nossas vidas, ó Pai. Abençoe também a palavra que vai ser ministrada, que ela possa encontrar os corações, Senhor, ardendo, Senhor, para ouvirem a Tua voz, ó Deus amado. Nós oramos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias, aleluias. Amém, Jesus. Que o Senhor possa visitar também a irmã Elvira. Nós vimos orando todos esses dias e na hora não lembrávamos, mas está aqui o pedido de oração pela irmã Elvira. Ela está hospitalizada. O irmão Leandro tem compartilhado dessa luta aí, mas nós cremos que o Senhor tem poder de mudar o quadro também na vida da irmã Elvira, em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Louvado seja Deus. Deixa eu falar antes da palavra das nossas atividades. Meus queridos, por questão entramos amanhã aqui no estado de São Paulo, na fase vermelha, progredimos da fase emergencial para a fase vermelha, mas para nós, como igreja, não vai mudar muita coisa. Vamos ter que continuar, pelo menos por algum tempo, ainda apenas online, apenas através dos canais da igreja. E eu peço a todos os irmãos, todos os membros da igreja, que compartilhem com seus amigos, compartilhem uns com os outros, para que nós possamos todos estar participando dessa live. A luta... Nós estamos vendo aqui em São Paulo e no Brasil de um modo geral, um clamor pela liberação dos cultos presenciais. E há razões, e as pessoas muitas vezes ficam atacando umas às outras, crente contra crente. Sabe o irmão
irmão atacando o outro irmão, é punhalado, o irmão que ataca o outro irmão apunhala pelas costas, e nós estamos vendo isso, irmãos atacando os outros irmãos, porque uns querem realmente que a igreja volte a congregar, outros porque não querem, porque já acostumaram, estão contentes com esse afastamento, muitos têm esfriado na fé, infelizmente. Eu vou falar sobre fé aqui hoje, e é uma realidade. Quando nós saímos do meio do braseiro, a tendência da brasa é se esfriar, porque a cinza vai cobrir a brasa. Então é isso que tem muitas vezes, e ficam atacando pastores porque estão preocupados com dinheiro, não estão preocupados com vidas. Isso não é verdade, irmãos. Todos que estão clamando para que a igreja volte a ter liberdade de congregar, com distanciamento, cuidando para que não nos contaminarmos uns aos outros, mas porque é por amor para com as vidas que estão aí caminhando, e muitas vezes a deriva. E eu tiro pela nossa igreja, infelizmente nós constatamos na nossa igreja, quando nós participamos da live, e eu participo de todas as lives que a igreja participa, e muitas vezes eu percebo a ausência muito grande da maioria dos membros da IBREP. Por que isso? Porque estão fazendo outras coisas, estão cuidando de outras coisas, numa hora em que certamente eles estariam aqui louvando a Deus, estão cuidando de outras coisas, e não participam da live. Então fica aqui um puxãozinho de orelha para a IBREP aí, para que a gente possa participar mesmo, tá? E todo esforço que nós fazemos é para que todos sejam alcançados pela palavra. Então, por essa razão, nós vamos continuar ainda por algum tempo online. Contamos com o apoio de todos os irmãos, do departamento de mídia da igreja, do departamento técnico da igreja, para que nós possamos ter todos os cultos transmitidos na mesma condição, para que todos possam ser abençoados, né? Nós temos na terça-feira culto de libertação, quarta-feira às 15 horas tarde da bênção, sexta-feira às 20 horas culto de unção do Espírito Santo, e domingo agora voltamos normalmente para as 18 horas o culto da família. E eu fiquei contente com a palavra da Cirlei, porque eu estava com vontade. Ontem foi sábado, Terezinha, eu estava ali arrumando, porque ontem eu ainda estava sem a minha costela. A irmã Leni estava lá no interior, estava lá em Bofete, eu estava aqui sozinho. Então, sozinho não, o pastor Dé esteve comigo durante todo esse tempo, nós estivemos ali. Mas, juntando comida daqui e dali para fazer um almoço, fazer um mexidão. A irmã Leni fala minestrone, é uma mistura de tudo. E eu lembrei da feijoada, falei, vontade da feijoada, né? Mas tudo bem. Então, nós vamos, em breve aqui, não vai ser sábado que vem, não, vai ser, Cirlei? Sábado que vem já ou não? Sábado não? Pode ser? Sábado que vem aqui, notícia fresquinha. Notícia fresquinha aqui, ó. Já buscando aqui. Eu sei que a irmã Antônia está assistindo o culto lá, irmã Antônia. Sábado temos feijoada. Aqui nós vamos ter feijoada aqui na IBREP no sábado, a partir do meio-dia. Então, vamos lá, gente. Vamos fazer alguma coisa aí. Vamos nos envolver na obra do Senhor. Fica aqui esse lembrete aí. Amém? Queria convidá-lo nesse instante a meditar comigo na palavra do Senhor. Essa semana, não lembro o dia que foi, ou a noite que foi, né? Porque não fala de dia, foi que eu estava dormindo de dia. Não, estava dormindo de dia, não estava dormindo. Mas uma das noites eu sonhei e Deus me falou muito forte sobre a fé. E Deus me mostrou, talvez seja porque eu estou assistindo a novela Gênesis lá, e estou vendo a saga de Abraão tudo, e Deus me falou muito forte sobre o exemplo de fé de Abraão, dizendo, olha, passa para a minha igreja, como é ter fé, como Abraão teve fé. E eu queria pensar com vocês nessa noite aqui sobre vivendo por fé. Vivendo por fé. Em Hebreus capítulo 10, versículos 38, nós vamos
depois, até o versículo 10 do capítulo 11 também, é o texto que nós vamos usar para meditação nessa noite, amém? Hebreus 10, do 38, e depois a gente segue no 11 até o 10. Diz a palavra de Deus, acho que vai ser colocado aí para você ler com a gente. Se não, pega a sua Bíblia aí, sopra a poeira da Bíblia e abra ela e vamos ler. Palavra de Deus. Hebreus 10, 38 diz assim: mas o justo viverá da fé. Deixa eu ler primeiro no versículo 37. Versículo 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, um pequeno espaço de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Olha que coisa tremenda. O que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Capítulo 11, versículos 1 a 10. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé Noé, divinamente avisado pelas coisas que ainda não viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pelo qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é a segunda fé. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Aleluias. Glória a Deus. Viver por fé. Nunca fez tanto sentido essa afirmação de Deus para as nossas vidas. Baixe sua cabeça, aí onde você está, ore comigo nesse momento, peça que Deus fale com você. Não se preocupe que seja o pastor Silas que esteja pregando, não se preocupe que seja um outro pastor que esteja pregando, se preocupe que Deus esteja falando com você. Pai amado, nós queremos te agradecer por termos a Tua palavra, Senhor, que é a nossa única regra de fé e prática, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, porque encontramos nela a palavra, a mensagem adequada para as nossas vidas.
em todos os momentos, ó Deus. E nesse momento, ó Pai, eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma palavra especial para a tua igreja nesta noite. E eu te peço, usa-nos, ó Pai, como instrumento nas tuas mãos. Unge os nossos lábios, a nossa mente, para que possamos falar, possamos entender, possamos compreender a tua palavra e ela seja clara. Não haja dúvida nos nossos corações, ó Pai, nesse momento. Por isso, Senhor, nós trazemos a sabedoria humana, submissa à vontade do Teu Espírito Santo, para que o Senhor possa trazer a palavra necessária para cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou interromper de vez em quando para lubrificar a garganta, porque a garganta está raspando bastante aqui. Mas não se preocupe. Deus é maior. Vivendo por fé. Quando as perseguições contra a Igreja de Cristo se intensificam cada vez mais e fica cada vez mais clara a palavra, a determinação de Deus de que o justo dele viveria. Eu gosto de uma expressão, de uma tradução desse termo assim, mas o meu justo viverá pela fé. O Senhor chama aqueles que vivem pela fé dele. Diz, o meu justo viverá pela fé. E nunca precisamos tanto de ter fé, tanto de praticar a fé, tanto de buscar fortalecer a nossa fé em Deus nesses momentos de perseguição da igreja. Alguns anos atrás, nós vivíamos já uma perseguição velada da igreja. Era uma perseguição velada. E nós víamos, muitas vezes, os veículos de comunicação com programas especiais, atacando de uma forma a igreja, ou atacando a família, ou atacando a fé, mas tudo de uma forma velada, de uma forma simples, de uma forma subjetiva, muitas vezes usando até de mensagens subliminares, né? Quantas vezes não ouvimos falar sobre as mensagens subliminares? Aquela questão de girar os discos ao contrário, e algumas mensagens louvando a Satanás e tantas coisas em gravações. Muitas perseguições que vinham contra a igreja. As atividades, e se muitas vezes a igreja não conseguia entrar em determinados locais, determinadas atividades entravam na igreja para solapar, para vilipendiar, para prejudicar, para sufocar a fé dos cristãos. Mas era tudo de uma forma velada, de uma forma não aparente. Jamais alguém subiria num poder, seja político, seja ele, para atacar a igreja. Hoje não, hoje já é declaradamente. Hoje a igreja de Cristo se reunir, como foi uma ordem de Deus, aqui no livro de Hebreus, o autor da Epístola aos Hebreus fala assim, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de congregar, não deixem de se reunir, não deixem de buscar a minha face. Então é necessário congregar. E hoje nós temos a justiça do país determinando o que a igreja pode e o que a igreja não pode fazer. Se isso não é perseguição, eu não entendo nada de perseguição da igreja. Tudo aquilo que eu estudei de igreja não está valendo nada. Isso é a maior perseguição declarada à igreja de Cristo. Mesmo que usando de leis, usando de proteção e tantas outras coisas. E nós estamos vendo assim, não, você fica em casa, você não pode fazer nada disso, mas pode ficar tranquilo que eu cuido de vocês. É isso que as autoridades estão dizendo por aí. Perseguição da igreja. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, quando nós lemos aqui, nós vimos que sem fé, nós nos fortalecemos na fé, jamais poderemos agradar a Deus, e se não podemos sequer contemplar a Deus, sequer ver a Deus. Se nós não tivermos fé, nós não podemos ver a Deus.
Mas aí nós pensamos, mas o que é fé? Mas o que representa a fé? E aqui no capítulo 11, versículo 1, diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a convicção, ou a prova das coisas que eu não vejo, mas eu creio, então, isso é fé. Mas para que nós possamos viver, possamos realmente agradar a Deus, precisamos ter uma noção clara da fé, entender o que é fé. Será que todos os cristãos sabem verdadeiramente o que é fé? Será que todo cristão está vivendo verdadeiramente pela fé? Ou está vivendo de acordo com as circunstâncias? Ou está vivendo de acordo com o que Deus faz na vida dele? Muitas vezes o que nós estamos vendo, algumas pessoas explodindo em adorar a Deus, porque receberam um milagre de Deus, receberam uma bênção de Deus. Será que se não tivessem recebido essa bênção, continuariam realmente louvando a Deus? Ou estariam se afastando, ou se distanciariam de Deus? Isso não é fé. E eu quero pensar com você sobre o que é fé. Em primeira coisa, o que não é fé, ou os que não vivem por fé. Jesus multiplicou o pão, ele fez 2 multiplicações de pães. E ele fez uma multiplicação de pão, e depois ele foi para o outro lado da Galileia, e depois ele voltou. Quando ele voltou, aquela multidão correu tudo para o lado de Jesus, porque aparentemente sedentos para ouvir o discurso que Jesus fez. Jesus pregou para caramba, Jesus pregou muito, pregou a tarde inteira, e já era quase a noite já, e por isso que eles tiveram que dar comida para o povo, e eles correram para lá para ouvir Jesus, como se enganasse a Jesus. E muitas vezes o que nós estamos observando, muitos crentes agindo exatamente dessa forma, como se pudéssemos enganar a Deus, como se nós pudéssemos trapacear ou iludir a Deus, indo a Ele, demonstrando interesse em adorá-lo. Mas o que nós queremos é o nosso bolso cheio de dinheiro, o que nós queremos é um emprego, o que nós queremos é isso, queremos aquilo, e estamos adorando a Deus porque nós queremos essas coisas. Eles não falaram nada disso, mas quando eles chegaram perto de Jesus, Jesus percebeu e disse, e repreendeu-os: vocês não estão me procurando porque vocês querem ouvir a minha palavra, não, vocês estão me preocupando porque ontem eu multipliquei pão para vocês, eu dei pão, e hoje vocês querem pão de novo. Vocês não estão preocupados com o pão que não perece, estão preocupados com as coisas materiais. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim: busquem em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, porque essas demais coisas vão ser acrescentadas. Mas quando não existe fé, nós vivemos correndo atrás das demais coisas. Quando não existe fé genuína, quando a fé não é verdadeira, quando a fé não é aquela fé que realmente a fé que nos faz lembrar Abraão, nós corremos atrás das demais coisas apenas, e por tabela adoramos a Deus. E nós devemos fazer o contrário, adorar a Deus, buscar a justiça de Deus, e certamente Ele vai cuidar de nós. Que tipo de fé? Interesseira. Esse é um tipo de fé interesseira. Isso é um tipo de fé que busca apenas interesses materiais. E eu arrisco a dizer que esse tipo de fé, e no meu esboço aqui eu coloquei esse fé entre aspas aqui, porque isso não é fé não, mas fala-se que em fé, então a gente tem que colocar como fé. Está mais ligado ao instituto da defesa do homem, das defesas do homem, e muitas vezes instinto, né? O instinto do homem de adorar a Deus, o instinto de criar, de buscar a um ser superior, a buscar uma divindade e tantas outras coisas. Nós observamos, e as pessoas muitas vezes estão esse tipo de fé está sempre ligado a essas coisas. É o tipo de fé que Tomé teve, é o tipo de fé que Tomé passou a ter depois que Jesus tocar nas chagas. Meus queridos, reflita bem. Que tipo de fé que eu preciso tocar em alguma coisa para acreditar? Isso não é fé, isso é constatação.
Eu não preciso acreditar que aqui nessa mesa tem um copo, porque eu estou vendo. E quando eu pego esse copo, eu observo o que estou vendo. Não preciso de fé para isso. E se alguém fala assim, agora Tomé creu, porque ele meteu o dedo no lado esquerdo de Jesus e viu o furo, ele tocou na mão dele e estava furada. Tomé, por acaso, demonstrou uma fé naquele momento? Em momento algum. E Jesus falou assim, você creu porque você viu, você contemplou, você viu. Ele falou assim, isso não é digno de ser uma pessoa feliz. Ele falou assim, bem-aventurado não sabe o que é feliz. Felizes são aqueles que não veem e creem. Isso é fé. Não ver e crer. Isso realmente é fé. Não o contrário, né? Porque quando nós cremos, nós constatamos, nós observamos, nós tocamos nas coisas, né? E há muitas vezes aí pregadores malucos por aí, eu só posso usar essa expressão. Não posso usar uma outra expressão, pregadores malucos que ficam desafiando a fé das pessoas em cima de coisas que eles falaram, vocês venham, vai acontecer isso, aquilo outro e tantas coisas, se não acontecer, eu como a Bíblia, eu faço isso, faço aquilo outro. Não adianta você fazer isso, que não está em você, está na pessoa. Se você mostrar para a pessoa, aí ela crê, você vai fazer o quê? Não adianta nada. Eu acabei de citar aqui o testemunho do Alain, que arrumou um emprego maravilhoso em meio à pandemia. Os testemunhos são importantes. Nós estamos muito felizes por tudo que o Senhor tem feito. Nós temos visto tantas pessoas, estamos clamando, estamos orando a Deus pela vida dos nossos queridos que ainda estão hospitalizados. Lembramos sempre, não deixe de orar, não deixe de clamar pela vida do Henrique, que ainda está hospitalizado. Mas nós temos tantos testemunhos. Domingo passado, o Marcelo, depois de, acho que quase 15 dias, né, ou mais, internado, e veio para a sua casa, liberto. E nós vimos a irmã Fátima, nós vimos o irmão José, todo feliz, e a gente compartilha daquilo, e é muito bom a gente testemunhar isso, aquilo. Mas, irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu não precisava que Deus curasse o Marcelo para eu crer nele, não. E eu orei muito, nós oramos muito para que Deus curasse o Marcelo, para que libertasse o Marcelo, mas a minha fé em Deus não dependia daquele milagre. É isso que nós precisamos entender, é isso que nós precisamos diferenciar entre a fé que está baseada em um evento que aconteceu e uma fé que está baseada naquilo que nós cremos que o Senhor vai fazer. Então a minha fé em Deus está naquilo que Ele já fez por mim. Ele mandou o seu Filho, já morreu na cruz do Calvário no meu lugar, por isso eu não dependo disso. Isso, quando nós vemos igrejas ensinando a fé desse tipo, estão distorcendo a palavra de Deus. Isso não é fé, isso é constatação, isso é observação, e tanto é verdade, isso faz que muitas vezes, estimulado por algumas pessoas, crentes correndo daqui e dali para ver sinais, crentes correndo, crente indo aqui, porque ali aconteceu um milagre, então ele vai aqui e vai lá, e a palavra do Senhor diz assim, que os milagres seguem os crentes. Crente nenhum segue milagre. Quem segue atrás, quem vive correndo atrás de milagre não é crente não, irmão. Não é não. Não tenho medo de dizer isso não. É incrédulo, porque está precisando ver para crer. Eu não preciso ver. Não preciso ver porque eu creio com meu Deus. Eu creio no meu Deus. Não preciso disso. Em segundo lugar, os que vivem pela fé verdadeiramente. E é isso que eu queria lembrar com vocês. Nos versículos 8 e 9 aqui do texto que nós lemos, fala sobre a fé de Abraão. E Abraão é um exemplo de fé. 8 e 9 diz assim, ora Abraão, pela fé, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber a herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como uma terra alheia,
morando em cabanas com Isaac e com Jacó. A descendência dele continuou morando em cabanas. A descendência dele continuou morando como peregrino numa terra que era dele por direito. Mas ele confiou, ele creu dessa forma. E herdeiro da mesma promessa, porque eles esperavam a cidade que tinha fundamento, da qual o artífice é o nosso Deus, é o construtor, é Deus. A palavra da fé, a palavra de fé, não dá para desprezar, né? Não dá para nós desprezar, por falar em fé, por falar nessas coisas, não dá para a gente desprezar o exemplo de Abraão. E pensemos na vida de Abraão, a saga de Abraão. Abraão nasceu na terra de Ur dos Caldeus, e ali o seu pai Tera prosperou, fez muita coisa ali durante muito tempo. Ele estava vivendo confortavelmente. Mas num determinado momento, e Deus falou com ele. Num determinado momento, Deus desafia ele a deixar a segurança de Harã. O seu pai já tinha saído de Ur dos caldeus, já estava morando em Harã, já estavam vivendo em Harã, já tinham construído, edificado coisas, estavam prosperando em Harã ali, e Deus chama Abraão num determinado momento. Abraão, sai do meio da sua parentela, sai do meio da tua família, larga todos os deuses e me siga. Gente, sabe quem que era Deus para Abraão? Era um dos ídolos que todos ali adoravam. Ainda que ele recebera a instrução da sua mãe sobre o Deus verdadeiro, mas ele estava acostumado com a idolatria de Ur. A idolatria pertinente ao homem. E ali ele convivia com toda sorte de deuses. Ele não conhecia, não havia um manual de quem era Deus, não havia uma Bíblia para que Abraão pudesse seguir, orientando de que Deus certamente falaria isso, falaria aquilo outro. Num determinado momento, Abraão está no local e ele ouve uma voz no céu e diz assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, você e a tua esposa, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar, porque eu tenho um plano para você, eu vou fazer de você uma grande nação. Gente, pensa num homem no meio de um monte de ídolo, tropeçando em ídolo, né? E agora uma voz do céu desafia a que ele saia do lugar e que Deus faria dele uma grande nação. Maravilha, né? Só que Abraão tinha um problema sério. Já era avançado de idade, já, porque Tera, né? O pai dele já era bem velho também. E Abraão, de avançada idade, Sara também, já idosa, não tinham filhos. Eles não tinham filhos. E agora vem a promessa de Deus, fala assim: olha, eu vou fazer de você uma grande nação. Fazer de Abraão uma grande nação pressupõe que ele tivesse filhos, né? Pressupõe que ele tivesse filhos. E mais Abraão, quando ouve essa palavra de Deus, ele creu de tal forma que ele saiu rejubilante, feliz da vida, porque Deus faria dele uma grande nação. Talvez quando a própria mulher dele questionou: mas como Deus vai fazer uma nação de você, se eu sou estéril, eu não posso dar filho? Né? Como Deus vai fazer? Eu não sei como Deus vai fazer. Eu fico imaginando Abraão conversando com Sara. Sara, eu não sei. Era Sarai ainda, né? Era Sarai, conhecida como Sarai. Depois que Deus mudou o nome dele para Sara. Sarai, eu não sei como Deus vai fazer, eu só sei que Ele vai fazer. Aleluia, que coisa tremenda, irmão. A fé é isso. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não sei de que forma, eu não sei o que Ele vai usar para fazer, eu só posso acreditar, eu creio que Ele vai fazer, porque eu tenho fé em Deus, e é Ele que tem poder para todas as coisas. Abraão, então,
Vence aquele primeira tendência a se preocupar com os problemas que estavam ali, e aquilo não afetou a fé de Abraão, e ele saiu de Harã também, saiu, abandonou toda a estrutura de Harã, abandonou tudo aquilo, todo o privilégio que ele tinha de ser o herdeiro do pai, com toda a riqueza que seu pai tinha auferido lá em Ur. Ele tinha muita riqueza, tinha muito ouro, muito dinheiro, muita coisa. Ainda estavam morando em cabanas, talvez em Harã, mas ainda já tinham muitos recursos, porque também terra também saiu com destino a Canaã, mas parou em Harã. Por quê? Porque ele não ouviu o chamado de Deus. Quem não ouve o chamado de Deus, para em Harã. Quem não tem fé em Deus, para em Harã. Quem está preocupado com as coisas, com as demais coisas, para em Harã. Não é? Mas Abraão não estava preocupado só com as demais coisas, não estava preocupado com coisas materiais só, ele estava preocupado em obedecer a Deus. Deus falou assim: não, aqui não é não, Harã, sai do meio da tua parentela, sai daqui, Harã aqui está muito bom, mas saia daqui para um lugar que eu tenho preparado para você. Então ele sai para habitar uma terra. Olha que coisa maluca. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedecendo, indo para um lugar que havia de receber por herança, saiu sem saber para onde ia. Que coisa maluca. Já pensou nisso, meu irmão? Já pensou você sair do local, não sabe nem para onde vai? Por que você está indo? Porque Deus mandou eu ir. Mas como que é? Não, Deus mandou eu ir. Mas lá não tem nada. Ele mandou eu ir, então eu estou indo para lá. Ele foi, vai seguir. Habitou na própria terra de Canaã. Habitou na própria terra de Canaã, mas não gozou das benesses da terra. Por quê? Ele era dono, ele sabia. Deus tinha falado assim: olha, tudo isso, olha Abraão, olha para o lado, olha para tudo aí, tudo isso é teu, tudo pertence a você. Num determinado momento, Deus chamou ele para fora da tenda e mostrou as estrelas do céu e falou assim: dá uma olhada na estrela do céu, vê se você consegue contar. E Abraão disse: claro que não dá, Senhor, a sua descendência será dessa forma. E não havia Isaac, não havia nem Ismael, mas Abraão creu. Então, você vê, a saga de Abraão foi tão dura, que quando morreu Sara, sua mulher, ele precisou comprar, ainda que o povo queria favorecê-lo, porque ele era muito querido, todo mundo sabia, onde Abraão estava, havia bênção. Abraão não questionava nada, e Deus abençoava Abraão, e onde ele estava, a bênção. Então as pessoas queriam estar junto com ele, e a promessa de Deus que diz que nele seriam benditas todas as nações da terra. Aqueles que Abraão abençoasse, seriam abençoados. Aqueles que Abraão amaldiçoasse, seriam amaldiçoados, porque Deus tinha o centro, o propósito de Deus residia em Abraão, estava ali. Mas ele teve que comprar um campo para poder sepultar a sua mulher, numa terra que era dele. É como se nós pensássemos, cada um de nós, né? Você tem a sua casa lá, né? E você vai ter que fazer alguma coisa, você tem que comprar de você mesmo alguma coisa para poder fazer ali na sua casa. Vai montar um comércio lá, você paga aluguel para você mesmo, porque Abraão fez isso. Comprou uma terra que era dele para poder sepultar a mulher dele. Gente, isso é fé. Passar por essa condição, enfrentar essas adversidades, isso é fé. A fé é um voo às escuras, na visão daquele que não tem fé. É um voo às escuras, mas naquele que tem fé, é um voo nas asas de Deus, porque ele sabe que Deus vai protegê-lo, vai guardá-lo. É confiar plenamente em Deus, ainda que a situação não seja boa, mas se confia na promessa. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza, a convicção, a prova daquilo que se espera.
daquilo que estamos aguardando. O que Deus espera de nós? O que Deus espera de mim? O que Deus espera de você? Que nós confiemos nele incondicionalmente. Deus não admite que imponhamos condições a Ele para crermos nele. Deus não tolera essa intransigência, essa descrença. Quando nós impomos condições, já não vivemos por fé. Quando nós determinamos coisas, nós já não vivemos por fé. Nós entendemos pela história, Jacó, em determinado momento, colocou diante de Deus, se o Senhor me der aqui tal coisa assim, eu te darei o dízimo. Agora Abraão fez diferente. Antes de ter qualquer promessa de Deus, apareceu lá um rei que era um sacerdote, Melquisedeque, apareceu a Abraão. O que Abraão fez? Sem que Melquisedeque fizesse nada, foi lá, pegou todo o dízimo de tudo que ele tinha e entregou para o sacerdote, pela fé, crendo que o Senhor já tinha feito. Abacuque 3, capítulo 18, diz que, 17 e 18, fala assim: ainda que a figueira minta, ainda que não haja gado na malhada, ainda que todo o rebanho tenha sido roubado, ainda que a desgraça esteja montada, Abacuque diz assim: todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Deus espera que confiemos nele, não pelo que ele pode fazer por nós, porque ele sabe que ele pode fazer muito por nós, mas ele não quer que nós confiemos, a nossa fé não pode estar firmada. Eu quero que vocês entendam isso, meus irmãos. Às vezes a gente prega e não consegue passar aquilo que está dentro da nossa mente, do nosso coração, mas aquilo que o Senhor mostrou para mim, aquilo que Deus falou no meu coração, é que você não pode confiar em Deus pelo que Ele pode fazer por você, porque Ele pode todas as coisas. Paulo disse assim: olha, eu posso todas as coisas, porque a minha fé está firmada em Deus, porque é Ele que me fortalece. Então, a nossa fé, a nossa confiança em Deus não pode estar firmado naquilo que Ele pode fazer por nós, porque Ele pode tudo, mas por aquilo que Ele fez, pela salvação que Ele ganhou para nós. Jesus é a nossa garantia, Jesus é a nossa certeza. Jesus não é uma história, Jesus não é algo imaginário, Jesus é o cumprimento da palavra de Deus, da promessa de Deus. E quando nós vemos cumprida a promessa de Deus em Jesus Cristo, nós vemos todas as outras coisas ratificadas com Deus, confirmadas por Deus. Assim como Ele prometeu a terra de Canaã a Abraão, Ele nos prometeu uma vida eterna, Ele nos prometeu uma vida abençoada. Ele prometeu que nós seríamos abençoados, que nós não seríamos cauda, mas seríamos cabeça. Ele prometeu todas essas coisas e nós não precisamos ficar cobrando, nós não precisamos ficar usando esses amuletos, essas coisas para fortalecer a minha fé. Palavras de ordem ou palavras recitadas para que eu possa solicitar fé. Eu preciso crer em Deus, crer nele. Eu não preciso crer naquilo que Ele vai fazer, naquilo que Ele pode fazer. Eu preciso crer em Deus. A minha fé tem que estar firmada em Deus. E se alguém perguntar, a razão da minha fé não está nas coisas, não está no que Deus me fez. A minha fé em Deus não está solidificada na cura que Ele fez de mim, onde Ele me tirou da condenação de morte pela doença de Chagas. Não, a minha fé não está firmada nessa cura que Deus fez na minha vida, está nele, porque eu creio nele, é nele que eu vivo e é nele que nós precisamos viver. Viver por fé é aguardar a herança, mesmo vivendo como estrangeiro em terra, numa terra que é nossa, mesmo como peregrinos, mesmo sofrendo, mesmo sendo humilhado, nós cremos que pela fé, nós cremos que o Senhor tem preparado para nós. Irmãos, eu quero encerrar aqui, pedindo o seguinte: nós precisamos rever nosso conceito de fé. A igreja de Cristo, eu não estou falando da IBREP,
estou falando da igreja de Cristo, da igreja universal. Precisa rever no que está alicerçado a nossa fé. Está numa cruz? Está num copo de água em que você vai orar para ser abençoado? Está numa rosa que você vai levar lá para sua casa? Está num manto? Está numa roupa que você vai tocar? Não pode estar nessas coisas, irmãos. A nossa fé precisa ser genuína em Deus. Orar a Deus para que Ele aumente a nossa fé a cada dia. Pedir que Ele possa nos abençoar. Quando a trombeta de Deus tocar, só os que esperam no Senhor ouvirão, meu irmão. E é isso que eu tenho medo. E às vezes eu choro. A igreja do século 20, com toda a pompa, com toda a glória aparente, com toda a festividade aparência, com toda a beleza de uma noiva para um casamento, muitas vezes está com a sua lâmpada com o azeite acabando. As coisas vão acabando, o azeite. Nós estamos preocupados com outras coisas. Estamos preocupados em ter prosperidade. Nós vamos aqui, mudamos de igreja, vamos para aqui, vamos para lá, porque alguém prometeu algo melhor. Eu fico muito triste com isso. E eu oro, a cada dia eu penso: Senhor, tenha misericórdia. Nos ensina a vivermos verdadeiramente como aqueles que têm fé. Porque a perseguição que virá sobre esta terra, aqueles que estão presos nessas coisas, aqueles que estão presos nas promessas dos religiosos, de ter riqueza, de ter aquilo outro, aqueles que basta, você não precisa fazer nada, você precisa só, isso aí começou na Idade Média, lá na Idade Média a igreja começou a se corromper por completo. Dizia-se que você poderia pagar as indulgências para que Deus pudesse libertar. E havia surgiu no período da Idade Média na igreja primitiva lá, igreja, que a cada tilintar, cada vez que uma moeda tilintava e batia lá no gasofilácio, uma alma era salva do purgatório. Isso era coisa da igreja católica. Mas a igreja de Cristo está se tornando exatamente isso. A igreja dos nossos dias está se tornando dessa forma, presa em coisas materiais. As pessoas estão mudando de igreja, não porque querem orar, querem buscar mais, porque querem ter mais coisas, porque prometem mais coisas. Não vá atrás de promessas, não se iluda atrás de promessas de prosperidade, de promessa de dinheiro, de promessa disso, promessa daquilo, porque a tua fé precisa estar firmada no Senhor, naquilo que Ele tem poder, é em Deus, no poder de Deus, é nisso que a tua fé está firmada. Quando a trombeta tocar, muitos que só esperam nas coisas materiais, não a ouvirão a trombeta. Arrebatamento, irmãos. Às vezes falamos muito pouco sobre o arrebatamento da igreja, né? Nós precisamos falar sobre o arrebatamento da igreja, sobre a tribulação. Mas o arrebatamento da igreja, será com alarido, todo mundo vai ouvir. Não, irmãos. A segunda vinda, sim, de Cristo. Aliás, a terceira vinda, né? A primeira será nos ares, o arrebatamento. Só quem ouvirá a trombeta são aqueles que esperam no Senhor. Aí a profecia de Isaías faz a realidade: voarão com asas como águia. Aqueles que esperam no Senhor, confiam no Senhor,
que tenha a sua fé firmada no Senhor. Abraão é o nosso exemplo de fé. Não siga atrás de promessas infundadas. Com certeza, Abraão sofreu também esses ataques, porque Deus não falava com todo mundo, falava só com ele, nem com Sara, né? Sara só ouviu um dia que o anjo estava falando ali, o anjo apareceu corporalmente ali e falou com ele, e Sara ouviu e riu, porque o anjo falou que Sara ia dar à luz, e ela deu risada. Onde já se viu uma mulher de 90 anos dar à luz? Né? Só naquela vez. As outras vezes Deus falava com Abraão pessoalmente, assim como foi com Moisés também, né? Os outros tinham que acreditar, confiar. Abraão não se deixou levar pelas promessas de prosperidade em Harã. Harã, ele tinha tudo para ser a base sólida dele, Harã. Ele não se preocupou com isso, porque Deus tinha chamado ele para uma missão. Ele sabia que Deus estava chamando ele para uma missão. Deus nos chama para uma missão. Nós somos missionários. Nós não somos chamados para crescer, para sermos importantes, para termos dinheiro, para termos isso, termos aquilo outro e tal. A gente ouvia quando o irmão Lázaro, antes dele morrer, e algumas pessoas atacaram ele, né, dizendo que ele menosprezou a doença e tantas outras coisas, tudo. Não é que ele menosprezou a doença, irmão, ele crê em Deus. Quem crê em Deus não vai ficar submisso a uma doença, simplesmente controlado por uma doença. Não, a doença está aí, tem que me cuidar, eu vou me proteger, vou me guardar, vou fazer todo cuidado. Eu não vou me entrar dentro de um calabouço, me trancar lá e ficar feito não, Deus não me mandou isso. Quando Deus falou lá no Egito que era para entrar dentro de casa e pintar a porta lá, é diferente, foi Deus que mandou, não foi Supremo Tribunal Federal, não foi governador maligno, não, foi prefeito nenhum, não, foi homem nenhum ímpio aí que mandou, não, foi Deus que mandou. E não foi Deus que mandou a igreja ficar encurralada. A igreja tem que sair dessa condição e sair e avançar, porque Deus nos chamou para a vitória. Deus nos chamou e Deus nos capacita para a vitória. Que Deus possa abençoar a nossa vida, que nós possamos ser como Abraão, que não ouviu as sugestões para ele se afastar do chamado de Deus. Muitas vezes nós somos tentados pelas coisas materiais a ficar, e às vezes Deus está chamando, não, você tem que sair, vai para lá, você vai em tal lugar. Mas aqui eu tenho meu lugar seguro, o meu salário, a minha casa, o meu isso, o meu aquilo. A gente começa a ter um monte de coisa, até que Deus tira tudo da gente. Eu vou encerrar aqui com uma experiência minha aqui. Início da IBREP, não era nem IBREP, Igreja Batista Renovada de Vila Penteado. Deus nos chamou, eu e a pastora Nilda, para começar, e falou com a gente, falou claramente, não falou com ninguém, falou com a gente, confirmado profeticamente tudo, e nós começamos o trabalho, começamos a fazer a obra de Deus, e até então eu estava muito feliz da vida, tinha um bom emprego, não era rico, não tinha um bom emprego, tá? Podia manter meus filhos, estava lá o Déio, o Duca, o Digo já crescendo, e eu conseguia comprar instrumento para eles tocarem, e quando eu tinha que fazer as coisas na igreja, eu mesmo ia lá, fazia e tantas outras coisas, e nunca recebia nem um centavo da igreja, achava isso um absurdo. E Deus falou assim, eu vou dar um jeito em você, vou acertar o seu passo. Não precisei eu tirar o emprego, Deus tirou o emprego. Deus tirou. Deus arrancou
o piso debaixo dos meus pés que me dava uma segurança. E ele disse para mim: ensina o meu povo a dizimar, porque você está atrofiando o meu povo. E meus queridos, para eu fazer isso eu tive que tomar uma lambada de Deus. Deus teve que tirar um emprego meu, sólido, tranquilo. Era amigo do dono do emprego, da empresa. Tirou, arrancou. Por quê? Aí eu fiquei dependendo da igreja. Naquele momento, a igreja pôde me ajudar, me manter, e eu fui fazer a obra de Deus. Nós não temos que nos orgulhar. Aquilo que o Senhor mandou que nós façamos, vamos fazer. Precisamos sim ter a nossa fé firmada em Deus. Nossa fé não pode estar firmada em coisas materiais. Não pode estar firmada só no seu salário. Ai, você recebeu um aumento, ai que maravilha, não sei o quê. Aí não veio o aumento aquele mês, você já definha. Sabe o boneco do posto? Tem muito crente que parece o boneco do posto. Enquanto tem ar ali, ele está lá, com o braço aberto assim. Dali a pouco desliga o ar, ele vai. Sabe quando desliga o ar? Quando o probleminha aparece. Quando o probleminha aparece, o ar vai saindo, ele vai murchando, feito um boneco do posto. Até que nova injeção de ar, e ele de novo lá, sacudindo. Não é? Não é mesmo? Mas é verdade. O melhor exemplo é o boneco de posto. Nossa fé não pode estar firmada nas coisas materiais. Nossa fé tem que estar firmada no nosso Deus. Aquele cântico é: minha fé não está firmada nas coisas que pode fazer. Eu aprendi. Ministério do Louvor, vem para cá, não é comigo não. Eu só fiz uma participação aqui. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Oh Senhor amado, aleluias. Glorificamos o teu nome, Senhor. Exaltamos o teu nome, porque só tu és Deus. A nossa fé, Senhor, está firmada em ti, ó Deus. A nossa fé não está firmada em coisas materiais, Senhor amado. Ensina, Senhor, aquele que ainda, Senhor, está preso nessas coisas, ó Pai, a se distanciar disso, Senhor, e apegar-se a ti, Senhor, para que a sua vida possa estar pronta, preparada, Senhor, ao soar da trombeta, para que ela seja audível ao nosso coração, ó Deus. Aleluia, 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 aleluias. Oh, aleluia, Deus. Oh, abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, abençoe a semana, Senhor, de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, ó Deus. Aleluia, aleluia, aleluias. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluias. Amém, irmãos. IBREP, família IBREP, Deus abençoe você. Deus abençoe cada um. Deus abençoe cada um que entrou aí na live. Cada um que entrou, que está interagindo, que está louvando a Deus com a gente. Que a graça de Deus seja sobre o seu lar nessa noite. Que a unção de Deus possa permear a tua vida e a sua fé possa ser aumentada, e a sua fé possa estar firmada no Deus único e verdadeiro, o Deus que é aquele digno de honra, de glória e de todo poder. Aleluia, aleluias, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, não se esqueçam das nossas atividades. A igreja continua ativa, continua viva. A igreja não está morta, a igreja está cada vez mais viva e vai se fortalecendo cada vez mais. Eu quero que você, irmão IBREP, você que entrou na live aí, você percebeu alguém que não entrou, fale com ele, compartilha com ele, fala do amor de Deus, fala que ele precisa estar firmado no Senhor. Faça isso, interaja. Nós não podemos nos abraçar, mas nós podemos falar, podemos comunicar uns com os outros, e assim nós podemos estar abençoados. Irmãos, eu queria fazer um último aviso antes de encerrarmos com a bênção apostólica. Lembrando das atividades da semana: terça-feira, às 20 horas, culto de libertação. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Sexta-feira, culto de busca do Espírito Santo, às 20 horas. E domingo às 18 horas, culto da família. Não se esqueça, irmão, se você
não fez doações de alimento, além dos dízimos que já foi avisado, se você puder, se você tiver dificuldade de fazer as transferências, procura um dos obreiros para que nós possamos estar compartilhando, estar indo lá buscar a sua oferta, mas também as ajudas de alimento, irmãos. Estamos montando cestas básicas para as famílias carentes. Se você não pode, nós temos uma equipe na igreja que está trabalhando, está montando cestas básicas. Se você não pode doar alimentos, doe dinheiro para essa comissão aí. Nós vamos postar no grupo da família, no grupo da igreja, aliás, nos grupos da igreja, todos a forma como você possa cooperar. Se você tem uma cesta básica, quer levar lá na casa do pastor, leve. Se você quer trazer aqui na igreja, nos dias de culto, traga aqui, que sempre tem alguém. Você não vai poder participar do culto, talvez até, se você vier trazer a cesta básica, vai poder ficar ali atrás, participando da gravação, da transmissão do culto, mas pode levar na casa de alguém. Se comunique, vamos fazer um grande mover aí, para que as pessoas sejam abençoadas, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe a todos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, e que as consolações do seu Divino Espírito seja conosco, seja com cada lar da igreja de Cristo, hoje e para sempre, amém, amém. Deus abençoe, a paz do Senhor a todos, uma noite abençoada. Não esqueça que eu os amo demais, vocês fazem parte da minha família. Deus abençoe, a paz do Senhor, aleluias.